Cuidado com os moralistas. Quanto mais moralista uma pessoa for, menor a chance de ela ser uma pessoa de moral. Fala mestre, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo a mais uma live, a mais uma hashtag Live do Burigato, as lives onde eu me aprofundo nos textos que eu posto no meu Instagram. E eu postei esse texto hoje, né? Inclusive teve pergunta nos comentários. Se você também quiser me fazer uma pergunta, participe ao vivo. Então se você está ao vivo aqui comigo, pode fazer perguntas sobre o tema, né? Especificamente, fica muito melhor. E se você não está ao vivo, está assistindo gravado, é porque você não viu o aviso que eu postei hoje no canal do Telegram, onde eu inclusive posto áudios exclusivos, enfim, né? E para você participar do canal do Telegram, link tá na descrição. Tá ao vivo aqui comigo, depois vai lá no meu perfil, entra no canal do Telegram, porque eu sempre aviso quando eu vou entrar ao vivo, mando áudios exclusivos, mando o link das aulas e por aí vai. Certo? Então, na live de hoje eu quero me aprofundar nisso, né? Cuidado com os moralistas. Quanto mais moralista alguém for, menor a chance de essa pessoa ser uma pessoa de moral de fato, né? Vamos primeiro falar sobre quem são os moralistas, pelo menos na minha compreensão, né? O moralista é aquela, inclusive boa tarde para quem estiver chegando aí, que me deu boa tarde já, né? Ó, quem for chegando pode me dar boa tarde aí que eu fico feliz. Então, vamos lá, quem são os moralistas? Como eu escrevo no texto, né? O moralista é aquela pessoa que sempre está certa. É aquela pessoa que sabe de tudo. Ela sabe como o mundo funciona. Ela sabe como a vida deve ser conduzida. Ela sabe o que você tem que fazer. Ela sabe te julgar. Ela sabe dizer que o que você faz está errado. Que na verdade o que você tem que fazer é o que ela diz. Mas ela nega o fato da própria vida dela estar uma merda. Ou seja, ela sabe dizer o que você deve fazer, mas ela não sabe consertar a própria vida, até porque é muito mais difícil. É aquela pessoa que xinga todo mundo que toma decisões, mas, né, acreditando, aliás, que se ela estivesse no poder, ela conseguiria fazer tudo diferente. Ou se ela estivesse no seu lugar, ela faria tudo diferente e teria uma vida muito melhor que a sua. Mesmo que essa pessoa não seja respeitada pelas pessoas mais próximas dela. É uma pessoa que sabe consertar o mundo, mas não sabe organizar a própria casa. Quem dirá as pessoas próximas dela ali, que pode ser a sua família, seu círculo de amigos ou quem quer que seja. Boa tarde, ó, Tânia, Tati, Paulo, Tati, Tânia, Carol, Amanda, Zaine, boa tarde a todos, tá? Que me mandaram e quem mais estiver aí também, tá? Então essa é a pessoa moralista, é uma pessoa extremamente desagradável de estar perto, é uma pessoa que não pergunta, ela só impõe, ela coloca as suas afirmações. Veja bem, para você, isso é fundamental, né? Porque é a pessoa que primeiramente, né, você deve identificar o moralista. Então esse é o primeiro passo que nós estamos fazendo aqui. Quem são os moralistas, né? E uma forma de você começar já a entender quem é moralista é muito simples. É se numa conversa, num papo X, tá? Essa pessoa não tem a habilidade de perguntar. Ela nem sabe perguntar, né? Deixa eu até colocar o título aqui, né? Para quem for chegando saber do que eu estou falando, né? Bom, então a pessoa moralista, por exemplo, você vai lá e fala alguma coisa que está acontecendo, ou você fala ali alguma situação e a pessoa já te dá uma resposta pronta. Ela sabe o que você tem que fazer, ela sabe isso, o que ela acredita é o melhor. Bom, enfim, aqui eu poderia estender para N atitudes do moralista, na minha concepção, que é extremamente desagradável de estar perto, né? Mas que agora, pelo menos, você já consegue identificar, dentro dos padrões que nós estamos conversando aqui, quem é moralista, quem é chato, né? E quem não é moralista é aquela pessoa que é mais aberta, mais flexível, ela consegue conversar, ela consegue entender que tem coisas que não são tão simples assim, ela pergunta mais, ela entende que há discordâncias, ela entende que uma pessoa pode pensar A, outra pessoa pode pensar B, certo? Ou seja, a pessoa moralista é a do não concordo. A pessoa não moralista, né, é a pessoa que se abre e fala, cara, deixa eu tentar entender qual é o seu ponto de vista. Sacou, Luiz? Show de bola, seja bem-vinda também. Priscila, maravilha. Tá, agora vamos lá. Tá, Thiago, beleza, já sei quem é o moralista, né? E eu sei que eu tenho que tomar cuidado com ele, mas quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Bom, primeiro cuidado, não seja essa pessoa.
Certo? Não seja esse moralista chato que é insuportável de estar perto. Porque esses moralistas, que nem hoje estamos vivendo uma pandemia e tudo mais, né? Se você for buscar na internet, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Mas caralho, tipo, desculpa o palavrão, mas cara, é uma coisa totalmente nova e na verdade ninguém sabe. Ninguém sabe especificamente, né? Os caras estão estudando e tudo mais, mas veja bem, você vê pessoas que, sei lá, não terminaram o ensino fundamental, mas sabem o que tem que ser feito. Esse é o moralista, né? É o moralista que não sabe o seu lugar. Ele não sabe que, peraí, eu não sei nada sobre isso. Quem sou eu para opinar sobre isso, né? Por exemplo, hoje mesmo eu estava vendo um vídeo muito bom, cara, do Caio Coppola. Ele acabou de lançar lá no feed dele, né? E achei interessante que ele falou, cara, peraí, vamos lá, vamos entender. Isso aí é de âmbito global, é uma situação a qual a gente tem que olhar de diversos pontos de vista, tá? Não é só do ponto do, por exemplo, contágio, como muita gente só tá olhando para isso, por exemplo, né? E não vou entrar, obviamente, nisso, porque não é meu expertise. Seria eu um moralista se eu estivesse falando que tem que ser feito, certo? Eu não sei, tá? Agora, ele trouxe uma questão muito fundamental, que é o quê? É uma área e é uma situação tão complexa que não dá para olhar por apenas um aspecto, certo? Tem que olhar por diversos, econômico, social, enfim, psicológico, uma série de coisas lá, mas bom, se você se interessa, vai lá para ver o ponto de vista dele, achei muito interessante, né? Mas aí tem um moralista que fala, não, pelo amor de Deus, não é dessa forma que as coisas são. Falaram que subiu o número de mortos, então a gente precisa fechar o mundo. Tipo, o moralista é esse cara, que ele não sabe o que ele tá falando, mas ele quer opinar, porque ele quer falar o que tem que ser feito, porque ele sabe, não é? E você vai ver, é bem capaz até de depois, quando eu postar essa live, aqui nos comentários, ter algum moralista, né? Porque isso é natural, tá? Mas, então, o que nós devemos fazer com o moralista, que aí é onde eu entro e onde eu gosto de estudar e tudo mais, né? Primeira coisa, não seja essa pessoa, como eu acabei de dizer. Segunda coisa, se afaste dessa pessoa, tá certo? Se afaste dessa pessoa. Não tente mudar essa pessoa. Não tente olhar para essa pessoa e pensar que ela vai abrir a cabeça com seus argumentos racionais. Não, ela vai discutir com você, ela vai te ofender, ela vai te maltratar e você vai sair extremamente desgastado dessa discussão, certo? Hoje, principalmente, é natural. Eu não vou entrar especificamente nas razões, porque não é o foco aqui da nossa discussão, mas nós queremos, de toda forma, expressar nossa opinião sobre tudo e ainda temos a audácia de querer que as pessoas concordem com a nossa opinião, não é? A gente não sabe mais, porque hoje a gente pode opinar sobre tudo, né? É só eu ir lá no meu Twitter e falar, certo? Então, o que acontece? A gente acha que a gente tem que opinar sobre tudo que acontece. Não é, sei lá, aconteceu qualquer coisa, a gente sabe. Não, é claro que até porque é lógico. Hoje mesmo eu estava explicando, na aula que eu gravei para o Portal Poder Social, que vai para o ar amanhã, né? Eu estava explicando um ponto que é o quê? Faz sentido na nossa cabeça, a gente omite. Então, fez sentido na minha cabeça, eu falo. Mesmo que não condiza, né? Ou, enfim, mesmo que não esteja conectado com a realidade. Eu não sei se condiza existe. Bom, de qualquer forma, né? Mesmo que não esteja conectado com a realidade, se faz sentido na nossa cabeça, a gente exprime como opinião e quer que ela seja validada. A gente quer que as pessoas falem assim, uau, cara, como você nunca... Não, melhor, como eu nunca pensei nisso, você é genial. A gente quer esse tipo de aplauso. Então, nós temos um ambiente, e estava inclusive explicando isso um pouco na aula lá hoje, né? Que vivemos um ambiente propício a isso, propício ao moralismo, né? Então, qual que é o grande ponto? Primeiro, temos que tomar grande cuidado para não sermos moralistas, porque o ambiente é propício, e não podemos confundir que se o ambiente é propício, o moralista vai achar quem aplauda ele. Se ele achar uma pessoa que aplauda ele, certo? Ele vai continuar sendo moralista. E se ele for contrariado, ele também vai continuar sendo moralista. Então mudar é uma batalha que não deve ser abordada por nós. É uma batalha que quem sabe o moralista, ora caia na consciência e fala, cara, quer saber de uma coisa? Eu sou um idiota, que eu não sei nada, então eu acho que eu vou estudar. Não. Se não partir dessa forma, é praticamente impossível do moralista mudar. Então você deve se afastar desse moralista, certo? Aí, como sempre, deixa eu tomar um gole de água.
Bom, e aí eu recebi, né, um comentário no texto. Então, se você quiser me fazer perguntas, participe ao vivo ou comente no texto do Instagram, tá? E aí eu recebi a pergunta assim, ó: e se, hipoteticamente, essa pessoa for peça importante dentro do círculo familiar, né? Aí entra o dilema do afastar-se, né? Porque quando eu falo do afastar, imediatamente vai surgir o que na tua cabeça? A seguinte resistência: não dá. É imediato, não dá. Por quê? Porque é difícil pra porra. Se fosse fácil, você já tinha se afastado. Mas não, é difícil, você quer aprender a lidar, não é? Bom, então vamos lá, né? Não dá pra me afastar, Thiago. Primeiro, eu convidaria você a reconsiderar essa questão, porque é praticamente impossível não dar pra você se afastar. A questão maior é que é tão difícil que a gente considera que não dá. Então talvez você trabalhe com essa pessoa, como por exemplo a pergunta é uma peça importante do círculo familiar, então talvez seja tua mãe, teu pai, teu avô, tua avó, teu filho, não sei, certo? Seja uma pessoa muito próxima de você e que talvez você tenha que ter o convívio com essa pessoa, né? Então você tem duas possibilidades: se afastar, tá? Então mudar de emprego. Eu sei que é difícil. Pergunta por que eu tô falando isso? Porque eu já fiz isso, né? Então eu empreendo desde os meus 19 anos de idade, pedi demissão do meu primeiro emprego, tá? Não foi necessariamente por causa disso, mas foi porque eu quis conduzir a minha vida no formato que eu acreditava melhor, tá? Então eu já pedi demissão para viver o que eu quero viver. Então é possível, só que é difícil pra cacete, não aconselho a todos, mas é uma coisa que você que vai ter que tomar essa decisão. Então assim, não é que não dá, é que é muito difícil. Por exemplo, você também pode olhar pra tua família e falar: velho, eu não aguento mais o meu irmão que é moralista, por exemplo, né? Sai de casa. Sai de casa. Ah, Thiago, mas é muito difícil. Eu sei que é difícil. Eu também já saí da minha casa, né? Ou melhor, da casa da minha mãe. E, poxa, pra mim era maravilhoso ficar lá. Minha mãe é um anjo que cuida de mim de uma forma que, puta merda, assim, não tinha por que eu sair. Mas eu saí porque eu quero e preciso, né? Pelo menos no meu entendimento lá, quando eu tinha 23 anos de idade, que foi quando eu me mudei, eu queria viver minha vida, ter a minha privacidade, ter as minhas coisas. Bom, então eu me mudei. Agora é claro que eu sei que também não é fácil essa decisão, mas é o que você vai ter que tomar. Ah, Thiago, mas não dá pra me afastar. Não dá. Então você vai ter que aprender a fazer uma coisa bem popularizada, que é a seguinte: fingir demência. Falar: sério? Nossa, caramba, puta, legal. Ah, então tá. Beleza, depois a gente se fala, eu vou lá no meu quarto. Você vai ter que aprender a fazer isso. Você vai ter que aprender a entrar aqui e sair por aqui de verdade, não se incomodar, porque você vai ver isso em todo lugar, tá? Então assim, não dá pra gente se afastar de todo mundo. Uma hora ou outra, ou a gente se afasta, ou a gente finge demência. O problema é que na verdade a gente quer discutir e muitas vezes a gente até se iguala ao moralista, tá? E o que você também poderia tentar fazer, mas mais uma vez, é um pouco mais complicado, né? Que é, ao invés de fingir demência, tentar fazer a pessoa compreender, vamos dizer assim, através de perguntas. Então você pode perguntar, que eu não vou exemplificar, porque pode ser qualquer tipo de pergunta, vai variar do tema, né? E vai variar também do seu conhecimento. Mas faça perguntas, fala: tá, entendi então o seu ponto, mas então... Aí você, né, faz uma pergunta e vê o que ele responde, faz uma pergunta e vê o que ele responde. Inclusive é algo que eu me aprofundo no portal Poder Social, que é uma forma de você quebrar a resistência, né? Então, entenda que assim, primeiro, o moralista é aquilo. Mudar é praticamente impossível, a não ser que ele sinta essa vontade por alguma coisa que aconteceu na vida dele, mágica, que faz ele mudar de pensamento. Na minha experiência até o momento, eu não vi, certo? Geralmente eu vi moralistas se tornarem cada vez mais moralistas e tem sempre um motivo dele, né? Porque ele é mais velho, porque... e qualquer coisa, né? Por exemplo, eu já ouvi assim, né? Só pra você ter uma ideia. Eu já ouvi por aí, eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, né? Comparo isso muito com a minha realidade, com a minha experiência e tudo mais, e já conversei e tal, e aí fui falando da experiência que eu tinha, e aí depois, né, falei: mas peraí, experiência versus experiência, então de certa forma a parada se anularia, tá, então falou, ó, e aí eu também li um livro com esse tema e ele vai de acordo com isso que eu constatei. Aí, o que eu ouvi mas não é todo o conhecimento que tá em livro, né? A vida muitas vezes é diferente do que está nos livros. Então, o moralista ele vai problematizar qualquer fonte que você trouxer. Porque hoje, principalmente nessa conexão gigantesca de informações que nós temos, ele vai achar uma linha que sustente o que ele pensa. Ele vai achar o aplauso que ele quer. Então é muito complicado. Então, cuidado com os moralistas, não seja um moralista, não tente mudar o moralista, se afaste o máximo que você puder. Agora, se você não der, você vai ter que aprender a fingir demência ou se envolver, mas em forma questionadora,
o que é difícil demais, porque uma hora ou outra você vai querer dar teu pitaco e a parada pode sair dos eixos. Eu vi que teve algumas perguntas, na verdade, vamos lá. Aliás, alguns comentários, vamos ver se foram perguntas. Moralista é aquele pé no saco cheio de opinião. Exatamente. Que é como eu expliquei no início da live, tá? Aí se não assistiu o comecinho da live, quando eu postar, você pega, ou no finalzinho aqui, quando ficar disponível. E quando a pessoa é super inteligente e culta, mas a maneira de agir é moralista. Poxa, legal. Ótima pergunta, Zayn. Obrigado. Olha, se uma pessoa é muito inteligente e culta, tem até um vídeo bem antigo, né? Que eu respondo mais ou menos isso. O que é ser inteligente, na minha humilde opinião, tá? E eu vejo da seguinte forma, tá? Eu vejo que existem várias formas de inteligência para começo de conversa, né? Mas a maior inteligência, na minha humilde opinião, é a abertura de mente. Ou seja, é o quão flexível você é a novos conhecimentos e não ao quanto de repertório especificamente você tem. Porque veja bem, um cara pode ter uma linha, então imagina, sei lá, ele pode pensar em qualquer coisa, tá? Não vou entrar em mérito porque talvez as pessoas desvirtuem a discussão nos comentários, mas pensa aí uma vertente X, tá? Econômica, política, não importa. Aí o que vai acontecer? Esse cara, ele pode o tempo inteiro só ler coisas que sustentem o que ele já pensa. Ele pode só acompanhar pessoas que sustentem o que ele já pensa. Bom, então o que acontece? Ele é muito inteligente, ele é muito culto, mas apenas numa vertente. Então isso é arriscado, certo? Então, na minha humilde opinião, o cara inteligente é o cara que ele é aberto. É o cara que ele consegue ouvir realmente alguém, né? Tanto que até, por exemplo, eu estava vendo há muito tempo atrás uma entrevista do Luiz Felipe Pondé entrevistando o Guilherme Boulos, tá? E eu não vou entrar mais, né, em discussões políticas. Quem sabe a gente comece a abordar um pouco mais isso no Burigato Comenta, né? Mas até me deixa saber se vocês querem. Eu tô muito interessado em quem sabe a gente bater um papo, não de política em específico, mas do lado da manipulação voltado a isso, lá no Burigato Comenta, tá? E aí eu fui ver os comentários, né? E aí teve gente, por exemplo, que falou que ia parar de assistir o Luiz Felipe Pondé porque estava entrevistando o Guilherme Boulos. Mas, poxa, veja bem, não é questão de concordar, é questão de ouvir o ponto de vista do cara, tá? Não que eu concorde com absolutamente nada aqui, tá? O ponto é ouvir. Então, esse, na minha concepção, é o cara inteligente. Aí você pega assim, então quando a pessoa é super inteligente e culta, mas a maneira de agir é moralista. Então porque provavelmente essa pessoa tem uma vertente X, tá? Ó, uma opção. Primeira opção, ela tem uma vertente X e ela é muito inteligente, só que só numa vertente. Para mim o debate é estúpido, porque é só numa vertente. Então, se não considera pontos de vista diferentes, o debate é unilateral, tá? Agora, a maneira de agir é moralista. Bom, eu vejo algumas possibilidades. Talvez essa pessoa tenha realmente uma inteligência muito maior que a sua e você esteja questionando a inteligência dela e isso obviamente vai irritá-la, né? Eu lembro muito bem, por exemplo, de uma vez que eu estava numa aula de história e, cara, meu professor de história, ele era um dos caras mais brilhantes que eu já vi. Ele falou todos os presidentes do Brasil na ordem, de cabeça. Ele é o cara que ele chegava com um apagador e com giz e dava uma aula de história de 2 horas. Tipo, o cara ele era muito inteligente, né? Tanto que ele tinha um puta cargo lá dentro da faculdade e ele ainda gostava de dar aula. Então ele dava aula, mas ele era muito foda dentro da faculdade. E aí eu lembro que uma vez ele estava dando uma aula e aí uma aluna, que era amiga minha inclusive, ela discordou dele. Aí ele falou, não, ó. E aí ele explicou. Aí ela, mas eu continuo não concordando. E aí ele explicou de novo. Ela, mas eu não concordo. Aí ele falou, minha filha... Aí falou, vamos lá. Aí ele falou o histórico dele, né? Teve gente até que discordou um pouco, que ele falou, pô, fiz história na USP, fiz isso, fiz aquilo. Cara, tinha feito doutorado em Harvard, o cara era muito inteligente. Pô, veja bem, olha, não que não exista a possibilidade de novas ideias, mas é muito difícil uma graduada, que tá no primeiro semestre de um curso, querer debater com um cara que fez pós-doutorado lá e ele tá falando, e ele explicou e tudo mais. Então, qual que é o ponto? Não que eu ache que não deva existir o contraponto, tá? Mas tem gente, né? Até vi esses dias o Leandro Carnal falando um pouco sobre isso, né? Não acompanho muito ele, mas eu vi isso, que ele falou assim, era de um debate dele junto com o Pondé e com o Cortella, se eu não me engano, que ele falou, olha, veja bem, se eu estudo um assunto por 30 anos, você pode até ter uma opinião sobre esse assunto, mas calma lá.
A sua opinião não pode ter o mesmo valor que a minha, que estuda o mesmo assunto durante 30 anos. E esse é um grande problema. E aí é onde entra a probabilidade de que, na verdade, quem está sendo moralista é você. Porque, veja bem, o cara estudou muito aquilo, né? E ele tem aquilo a acrescentar. Sacou? E aí você, não concordo. Por que você não concorda? Porque eu acho que não é assim. Pô, peraí, mas qual que é o teu repertório? Ah, então, entende que é um pouco mais complicado, mas eu espero que aqui eu tenha aberto algumas vias para que agora você, né, Zaine, possa verificar. Então, puta, peraí, será que eu fui moralista? Será que o outro foi moralista? Qual será? Quem será que de fato foi moralista? Então, tem que entender isso. Não é só a atitude, mas é muitas vezes o desenrolar. E isso pode acontecer, e por exemplo, na minha humilde opinião, que estava presente naquele momento, eu fiquei do lado do meu professor moralista, porque, porra, ele tinha muito repertório, tá? Qual a diferença de moralista para argumentador com fundamentos lógicos? A diferença do moralista para o argumentador com argumentos lógicos, muitas vezes não existe. Muitas vezes, tá? Mas qual que seria, então, a diferença, né? Por que não existe muitas vezes? Porque o cara utiliza deste artifício para pagar de moralista. Mas o que difere é a abertura. Por exemplo, vamos supor que eu debato com você, Paulo que fez a pergunta. Paulo, aí estamos debatendo um tema, tá? Eu já estudei muito esse tema, vamos supor, tá? E aí eu dei a minha opinião. Aí você foi lá e deu a sua. Aí eu fui lá e contestei, falei, ó, mas é assim, 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 assim. Beleza, Paulo? Aí você fala, beleza, mas eu não concordo. Aí eu vou falar, provavelmente, pelo menos com a cabeça boa, o que eu faria? Por que não? Aí você falaria, por que não? Eu falaria, então tá bom, continue com a sua opinião. Fim, né? Então, qual que é a diferença do argumentador lógico para o moralista? O argumentador lógico entende que, hora ou outra, a pessoa vai querer entender o que ela quer entender, ele vai parar de discutir. O moralista vai se envolver e vai continuar. Quer um exemplo? Vou pegar um exemplo bom. Eu assisti há um tempo atrás um filme. Ainda bem que eu lembrei desse exemplo. Um filme chamado Negação, tá lá na Netflix. E é um filme onde o cara, ele nega que o Holocausto aconteceu, e aí começa uma guerra entre ele e, se eu não me engano, uma historiadora. E aí, o filme é muito interessante. E o filme se desenrola nesse julgamento. Só que essa historiadora tem uma grande equipe de advogados, e esses advogados ajudam. Bom, desenrola o filme, vou contar o final, tá? Porque senão não dá pra dar um exemplo. E aí, o que acontece? Essa historiadora ganha a causa. Ela ganha a causa de que o Holocausto aconteceu, certo? O que acontece com esse cara? Esse cara perdeu. Ele perdeu. O juiz ficou contra ele, todos os advogados, um monte de gente. Bom, ele perdeu a causa. Aí, todo mundo se alivia, pô, agora ele vai parar de encher o saco, né? Ele dá uma entrevista pra TV, o que ele fala? O entrevistador fala, então agora você se convenceu? Você vai parar de negar o Holocausto? Ele, não, claro que não. Ele fala até assim, inclusive, a única coisa que eu me arrependo é não ter utilizado um martelo maior para botar na cabeça daquele juiz que o Holocausto não aconteceu. Ou seja, o cara perdeu judicialmente até, com um monte de gente argumentando contra o cara, juiz e bababá, e várias vezes ele até quase ganhava pelo filme, né? E mesmo assim ele continuou pensando igual. Então essa é a diferença, né? O argumentador, ele não é uma boa estratégia, até explico isso no portal Poder Social. O argumentador não é uma boa estratégia de persuasão, tá? Mas o argumentador, ele para. Ele fala, quer saber? Não vale a pena ficar gastando tempo com você, então pensa do jeito que você quiser. O moralista não. Ele quer forçar você a pensar igual a ele. Beleza? Ó, então é isso, né? Lembrando então, se você tiver dúvidas sobre o texto, vai no texto que eu postei no meu Instagram, digita nos comentários a sua dúvida, e para participar ao vivo aqui comigo, participe lá no Telegram, o link tá na descrição, ou se você estiver ao vivo aqui comigo, depois vai lá. Teve mais perguntas, mas ó, próximo texto, para dar tempo até para eu já pegar, porque eu respondi algumas perguntas, para não ficar muito longa, né? Posta lá nos comentários, tudo bem? Mas vamos lá, como manter uma conversa sadia sem se frustrar com o moralista? Como eu expliquei na live, fingindo demência ou fazendo perguntas até que uma hora você pelo menos entende o que passa na cabeça dele. Essa é a ideia, tá? Então, finge demência, se afasta, melhor, se afasta. Não dá, finge demência. Quer conversar?
pergunte. Fala, ah, tá, mas então... Aí vai perguntando, mas ah, tá. Só que assim, o perguntar, por experiência própria, hora ou outra você vai se irritar com as perguntas, então com as respostas, então é arriscado. Beleza? Aí é capaz de você virar moralista também. Então tome cuidado, faça essa análise aí, mas eu acredito que agora a gente tem grandes oportunidades. Esse tema dá uma aula boa, show de bola. Azane, você, minha queridíssima aluna, tanto do Reflexões quanto do Portal Poder Social, né? Show de bola, fico muito feliz aí de você participar dos dois. Manda lá pra mim, sério, manda ou no e-mail, ou nos comentários, ou na própria comunidade do Facebook. Porque assim, hoje mesmo eu gravei uma aula para vocês que vai ao ar amanhã, muito importante, mas vocês me mandando sugestões de temas, vocês alunos, eu com certeza vou criar aulas para ajudar vocês. Eu posso me aprofundar ainda mais do que eu falei aqui na live, né? Porque daí eu vou sentar, vou montar uma aula com mapa mental, tudo direitinho, material. Então, vai lá, manda no e-mail, ou na comunidade, ou na plataforma, tá certo? E participem do canal do Telegram. Show? Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live, aula ou o que for. Tchau!